Olá pessoal, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trazemos uma notícia recente que está movimentando o mercado financeiro. No último domingo, o Magazine Luiza, MGLU3, anunciou um aumento de capital privado no valor de 1,5 bilhão. Essa movimentação envolve a família Trajano, o que contribuirá com 1 bilhão e o BTG Pactual, responsável pelos 250 milhões restantes. Mas afinal, o que esse aumento de capital significa para as ações da Magalu? Bom, pessoal, estamos aqui no site da Empíricos, uma casa de análise conhecida aqui no Brasil. Vamos falar um pouco aqui da notícia que eles colocaram no seu site. Eles colocaram o título de Magazine Luiza anuncia aumento de capital privado. Notícia positiva para a ação? Vamos lá. No fato relevante, no último domingo, o Magazine Luiza anunciou um aumento de capital de 1,5 bilhão, né? Aí a gente já falou que a família Trajano vai entrar com 1 bilhão e o BTG Pactual com 250 milhões. A oferta contempla a subscrição privada de 641 milhões de ações ordinárias. O papel será emitido a R$ 1,95, o que representa um desconto de 5% em relação ao fechamento da última sexta-feira. O que significa esse aumento de capital para a Magazine Luiza? Segundo o Fer, essa injeção de capital é muito importante para melhorar a estrutura financeira do Magazine Luiza. O balanço do varejista vem sofrendo nos últimos trimestres com endividamento, intensificado principalmente pela elevação da taxa básica de juros ao longo de 22 e 23. Aí, pessoal, taxa básica de juros, ela estava alta, né, nesse período aí de 2023 e está com a tendência de baixa, né? Quarta-feira agora nós vamos ter uma reunião do Copom onde eles vão diminuir a taxa Selic, taxa básica de juros do país. Isso vai beneficiar o Magazine Luiza, né? Além dessa injeção de capital dos próprios sócios, né, e do BTG. Na pandemia houve uma explosão do e-commerce, o que levou o Magalu a ter uma estrutura robusta. Porém, passado esse período, as vendas não acompanham o tamanho da estrutura. O exemplo é que atualmente em torno de 40% dos centros de distribuição da companhia estão desocupados, explica Ferro. Eu atribuiria isso também, pessoal, à concorrência. O Mercado Livre também está vindo forte, né? Forte concorrência contra o Magazine Luiza, né? Então, tem que ficar de olho, tá? Não é só porque os sócios vão colocar dinheiro que vai melhorar a estrutura do negócio, né? Ele explica que, com esse aumento de capital, a companhia passaria de um patamar de dívida EBITDA de 3,3 para 2,3, né? Um cenário muito mais sólido, segundo a opinião do Ferrer. O analista também reforça que o quarto trimestre costuma ter uma boa sazonalidade para a geração de caixa. Ou seja, eles estão contando aqui com o resultado do quarto trimestre, que ainda não saiu, e é uma expectativa, né, pessoal? Ele diz o seguinte, que nas próximas semanas o seu endividamento deve estar abaixo de 2,5, né? De duas vezes a dívida líquida por EBITDA. Portanto, o Ferrer considera a operação bastante positiva para a companhia. A operação é boa para a Magalu? O analista conta que existem duas possíveis narrativas em torno dessa decisão. A família Trajano está tão comprometida com o negócio a ponto de injetar mais capital. 2. O papel já caiu mais de 90% e ainda haverá uma diluição de 8,7% na posição acionária dos minoritários. Por enquanto, o mercado parece estar seguindo a primeira narrativa, diz Ferrer, às 13h55 desta segunda-feira. O Magalu sobe mais de 5%. Ou seja, pessoal, ontem deu uma subida aí de 5%, né? Magazine Luiza. Além disso, ele acredita que a redução de despesas financeiras em quase 170 milhões, resultante desse aumento de capital, venha a animar os investidores. O fato de ser um aumento de capital privado, inclusive, traz mais velocidade para a operação do que um follow-on. Por exemplo, além de a própria família ter se comprometido, o que pode dar mais confiança para o mercado. Aí aquilo que eu falei sobre a taxa de juros, né, pessoal? Queda da Selic pode ser positivo para a ação, mas a Amazon, nem tinha falado da Amazon, e o Mercado Livre ainda se saem melhor.
É isso que eu estava falando, pessoal. Não é porque a família vai colocar dinheiro lá que a empresa vai se sair melhor. Existe a concorrência. Ferrer estima que cada 1% de queda na taxa Selic, o Magazine Luiza pode ter um incremento da ordem de 150 milhões em seu lucro antes dos impostos. Por outro lado, o analista ressalta o momento desafiador do mercado de e-commerce, devido às margens baixas e à necessidade de investimento alto. No setor, preferimos Mercado Livre e Amazon. Eu também, tá? Concordo com ele, que estão com muitos apetites. Só o Mercado Livre ganhou 20% de participação de mercado em 3 anos. Concordo e te digo mais, pessoal. Experiência própria, tá? Acho que ele domina ainda mais, porque o Mercado Livre entrega onde os Correios não entregam. Né? No curto prazo, as ações do Magazine Luiza podem ter um refresco e subir, mas para o longo prazo, não me animo tanto, por conta desse ambiente muito competitivo de varejo. Eu também sou da mesma opinião dele. Aliás, a Magazine Luiza, ela não é uma ação para a gente comprar e segurar para longo prazo, né, pessoal? Haja visto que essas empresas de varejos, elas tendem a quebrar. Bom, agora vamos fazer uma pequena análise sobre os dados da Magazine Luiza. Vejamos. Primeiro, aqui nos últimos 12 meses, a ação caiu aí 53,27%, né, pessoal? Uma ação que era a queridinha de muitos aí há 5 anos atrás. Estava nos tópicos das notícias aí sobre investimentos. Então vamos lá, a mínima R$ 1,83, a máxima chegou a R$ 4,43. Isso aqui é um papel para especular, não é um papel para investir, tá? Por enquanto, eu diria que não é e nunca foi um papel para investimento. Então vamos lá, vamos aos números. O que nós temos aqui? Dividendo, a empresa não é uma boa pagadora de dividendos. Né? Podemos ver aqui pelo dividendo histórico. O que acontece aqui? Olha, 2014 para 2015 ela fez alguns pagamentos, depois deixou de pagar, depois só queda nos dividendos. É resultado que a empresa não tem uma saúde financeira boa, né? Dividendos, vamos lá. PL, meu Deus, PL menos 35,13. O que significa isso? Que a empresa não dá lucro, né? PL negativo, pessoal. A empresa não dá lucro, não está dando lucro. Vamos dar uma olhada no histórico do PL. Ó, até que teve uma época que ela veio subindo, né? Foi aquela época que ela deu aquelas disparadas, né? Aí foi para 413. Que PL absurdo, pessoal. Teve gente que pagou 413 vezes o lucro. A pessoa ia levar o quê? 400 anos, há mais de 400 anos para recuperar o capital investido com o lucro da empresa. Que insanidade, né, que esses investidores fizeram aqui nessa época aqui de 2020. Absurdo, pessoal. Bom, saindo do PL, vamos para o valor patrimonial. Valor patrimonial, que é o valor cada acionista teria se a empresa fosse diluída, né? O valor patrimonial líquido, ou valor patrimonial, seria tudo que a empresa tem que transforma em dinheiro e pagando todas as dívidas, pagando tudo, e o que sobraria seria esse valor aí por cada ação. Seria R$ 1,41. Vamos lá, hoje o preço da ação está custando R$ 2,07. Então, teria aí cada acionista, se a empresa fosse diluída, R$ 1,41, né? Era o que ela teria. Lucro por ação negativo, né, pessoal? Abaixo de zero. Então a empresa realmente ela não vem dando lucro aí nos últimos 3 anos, né? Desde 2022 que ela vem sofrendo, tem esse probleminha aí relacionado ao lucro. Teve um problema também em 2015 relacionado ao lucro por ação. Empresa que não dá lucro, né, pessoal? A cotação vai seguir o lucro, né? Praticamente. Então é uma queda aí nos lucros. Não adianta a dona, né, da empresa
colocar mais capital na empresa se a empresa não estiver dando lucro, né? Vamos lá, vamos analisar as margens. Margem bruta, 28,51%, né? Uma margem que não dá muito conforto aí, porque principalmente por causa da concorrência, né? A margem EBITDA, né? Também 5,95%. A margem EBITDA e margem líquida negativa, ou seja, a empresa está perdendo dinheiro com as suas operações, né? Isso vai impactar aqui no valor patrimonial da empresa. Então, se a gente fizer uma análise aqui de valor patrimonial, de fato, né, o valor patrimonial vem caindo, ou seja, a riqueza que a empresa estava gerando, né, ela está agora se diluindo, né, vem caindo, muito em contraste com a concorrência, né. Então é muito importante quando vocês vão analisar uma empresa, uma ação, vocês considerarem a concorrência, se é um setor altamente competitivo. Então a Magazine Luiza ela não detém aquelas qualidades, né, de um investimento perene e que está no setor que não seja tão concorrido, né? Existe uma concorrência grande com o Magazine. Aí nós temos o ROI negativo também. As receitas nos últimos 5 anos até cresceram, né? 25%, 25,49% ao ano, né? Nos últimos 5 anos. Então, dá esse crescimento. Mas além desse crescimento, a empresa ainda não conseguiu se reestruturar e se erguer. Aí, se a gente for para a parte de dividendos, a gente já viu que não tem muitos pagamentos por dividendos, né? Então nem adianta muito fazer essa análise. Até teve uma subida aqui, ó, de dividendos, né? Ela realmente prometia ser uma empresa boa pagadora de dividendos, mas a gente sabe que o setor ele não é um setor perene, tá? E daí, se a gente for descer um pouco mais, vocês vão ver aqui sobre payout, né? A empresa pagando dividendos e aí depois ela deixa de pagar porque tem prejuízo, né? Vocês estão vendo aqui no gráfico. Descendo um pouco a mais, a gente vai ver sobre a estrutura acionária, né? Quem que detém maiores participação aí no Magazine, a LTD Administração e Participações, né? O Wagner Garcia Participações também detém, a Luísa Helena Trajano, que é uma das controladoras, né? Aí tem Ismael Borges, Fernando Henrique Borges, Trajano, tudo da família Trajano. Aí tem administradores, aí tem outros acionistas aqui, pessoal. Então é bom também, quando vocês forem olhar uma ação, vocês sabem quem são os sócios, né? Quem detém participação. Por exemplo, se você encontrar aqui um grande player, por exemplo, a BlackRock, né? Geralmente a BlackRock tem participação em empresas sólidas, né? Então isso é um indício de que é uma boa empresa para investir, né? Porque os caras não vão colocar dinheiro ali, dinheiro deles, né, em um negócio que eles não têm perspectiva de crescimento, né, ou de lucros no longo prazo. Então, é isso, pessoal. Que nós podemos fazer uma análise rápida, eu poderia entrar aqui no DRE, mas eu não vou estender muito porque não é uma ação que nos interessa no nosso segmento de dividendos, tá? Então é isso, fica a minha humilde opinião, apesar de haver uma injeção de capital, tanto do BTG como da família Trajano, e de reduzir um pouco a dívida, mas a concorrência do setor não vai permitir, a não ser que a estratégia, existe uma estratégia muito robusta, né, por parte dos administradores da empresa, que vai aumentar e colocar a Magazine Luiza num patamar de concorrência de primeiro nível. Então, se a estratégia da Magazine melhorar nesse sentido e ela conseguir abocanhar uma boa fatia de mercado, aí sim nós poderemos ver ela se reestruturar, né, a partir das vendas que vão aumentando e a partir dos cortes de custo, né, e diminuição da dívida. Aí vocês vão ver o papel do Magazine Luiza se valorizar. Mas o cenário não é esse, né? A gente vê a concorrência aumentando e grandes players aí vindo para abocanhar esse mercado. E aí,
que vocês acham dessa movimentação do Magazine Luiza? Deixe seus comentários abaixo e não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais atualizações do mercado financeiro. Até o próximo vídeo.